Ok, vamos lá então, transmissão ok, tudo certo? Boa noite a todos que estão assistindo online. Estamos começando então a apresentação aqui pela mais um ciclo de palestras online pela UFAP Cursos. E a gente vai começar então com a apresentação da primeira palestra, que seria o manejo da insuficiência respiratória em cães e gatos. Meu nome é Guilherme Carlos Veiga de Oliveira, eu sou mestre em Medicina Veterinária, mestre em Anestesiologia, trabalho com terapia intensiva, sou professor da Universidade Metropolitana de Santos e coordenador de um dos cursos da UFAP de urgências e emergências em pequenos animais. Então, a ideia aqui é a gente iniciar essa palestra abordando com vocês, então, o manejo de um paciente com insuficiência respiratória. O paciente com insuficiência respiratória é um paciente extremamente abrangente, é um quadro abrangente, a insuficiência respiratória, e a gente vai tentar, então, abordar um pouco do que pode representar tudo isso para o médico veterinário, esse desafio da insuficiência respiratória. Ok? Então, alguns trabalhos, alguns estudos tratam disso de oxigenação e ventilação, como a gente pode abordar a oxigenação e a ventilação do paciente com insuficiência respiratória, o paciente dispneico. E é interessante que esse artigo, por exemplo, aqui da Elizabeth Rosansky, ela comenta, é um artigo de 2015, e ela comenta algumas coisas a respeito de, se você não souber conduzir corretamente o paciente, né, você pode ter, então, como se fosse é preferível, é pior do que se você tivesse jogado ketchup no paciente, né? Então, era como se fosse jogar ketchup no paciente. Então, aqui é uma imagem clássica, a gente tem uma imagem clássica de um pulmão normal, né? Um pulmão que sofre uma hiperdistensão, uma superinflação, uma hiperinsuflação, né, e um paciente com praticamente um barotrauma. Então, é como se jogasse ketchup, né, ela deixa bem claro aqui, né, jogar ketchup após a insuficiência ocorrida. Então, o ideal é que você previna esse paciente de desenvolver insuficiência respiratória, né. A insuficiência respiratória, ela é uma condição clínica na qual as trocas gasosas estão prejudicadas. Então, a gente pode definir isso como um paciente que tem uma PaO2, né, uma pressão parcial de oxigênio no sangue arterial abaixo de 60 milímetros de mercúrio, ou uma PaCO2, a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial, acima de 60 milímetros de mercúrio. Então, classicamente seria isso. A gente poderia classificar a insuficiência respiratória dessa forma, né? A gente pode também classificar elas como a insuficiência respiratória como uma insuficiência respiratória aguda, com sinais mais intensos, tá? O paciente tem sinais mais intensos, alterações do equilíbrio ácido-base, como acidose respiratória, né? Muitas vezes alcalose metabólica, né? Inicialmente, por exemplo, numa fase inicial da pneumonia, alcalose respiratória. Só eu esqueci de avisar no início da palestra. Quem tiver perguntas para mandar, pode mandar pelo chat aí, o pessoal da nossa equipe vai separar algumas perguntas, tá? Eu não vou responder nenhuma pergunta agora no meio da transmissão. Então, ao final da transmissão, a equipe vai separar algumas perguntas e a gente vai responder, aí eu vou tentar responder para vocês essas perguntas ao final da transmissão, ok? Então, voltando aqui, a insuficiência respiratória, ela pode ser classificada como aguda ou crônica, tá? Na aguda, a gente tem sinais mais intensos, então, alterações do equilíbrio ácido-base, a mais clássica é a acidose respiratória, mas pode também desenvolver alcalose respiratória, né? Na crônica, é um paciente um pouco mais complicado, porque os sinais são mais sutis, né? Um paciente compensado, aquele paciente que pode até nem apresentar alterações do equilíbrio ácido-base tão evidentes quanto o paciente agudo, né? A não ser que essa insuficiência respiratória crônica passe a agudizar, né? Esse paciente vai virar um paciente com insuficiência respiratória crônica. Ela pode ser classificada também como tipo 1, né? A insuficiência do tipo 1,
que é do tipo hipoxêmica, tá? Então o paciente tem uma queda na oxigenação, e a do tipo 2, que é hipercápnica, tá? Então o paciente tem um aumento do CO2. Né? Esse paciente hipoxêmico, com alguns métodos de oxigenação tradicional que a gente já está acostumado a lidar, a gente pode corrigir isso, a gente vai ver ao longo da aula de hoje. Né? Já o paciente com o tipo 2, a hipercápnica, muitas vezes ele acaba tendo que necessitar de ventilação mecânica. A gente vai ver aí, com PIP, sem PIP, as novas estratégias que regem a ventilação mecânica no final da aula. Aí, né? Então, aqui a gente tem um vídeo de um paciente, né, um paciente dispineico, tá? Onde a gente pode, por exemplo, avaliar a oxigenação dele. Né? Ele está na mesa do raio-x e a gente vai ver que talvez o raio-x não seja o melhor lugar para esse tipo de paciente. Né? Então, é um animal que está sofrendo de angústia. Né? Imagina o proprietário tendo que lidar com essa situação em casa muitas vezes. Né? Não aceita a máscara. Em ambos os pacientes, vocês puderam observar que eles não aceitam a máscara, né? O proprietário tenta colocar máscara de oxigênio, tenta fazer algum método de oxigenação, mas é praticamente impossível, o animal não deixa. Esse último animal, se a gente puder ver ele novamente, né? Vê-lo novamente, a gente vai observar uma coisa interessante. Prestem bem atenção, né? Aqui nesse tipo de respiração. Esse paciente ele não faz troca gasosa, né? Ele não consegue fazer a troca alveolar de CO2, por exemplo, ele não consegue eliminar o CO2 alveolar. Mesmo se você conseguir ofertar oxigênio para ele muitas vezes não vai absorver esse oxigênio, porque ele está ansioso, ele está agitado, né? Ele não consegue captar adequadamente o oxigênio e também não consegue eliminar o CO2 adequado. Então, o que você tem que fazer nesse tipo de paciente, muitas vezes, é acabar tranquilizando, né? Então, a gente se depara com essa situação na clínica, né? E gera um certo desconforto aí, né? O que fazer com esse tipo de paciente? O que a gente pode fazer, abordar, como é que a gente pode abordar esse tipo de paciente? O proprietário já está desesperado, o proprietário está exatamente nessa situação, né? E ele traz uma bomba para você, né? Que seria o paciente nessa situação, né? E você tem que resolver. Você, médico veterinário, tem que resolver e se depara com esse tipo de paciente. Então, a primeira coisa que você deve fazer com um paciente nessa situação, ansioso, agitado, seria acalmar, tranquilizar, sedar esse paciente. E o que a gente poderia utilizar aí? Alguns artigos, muitos artigos falam de vários protocolos, diversos protocolos, e a gente pode abordar alguns deles aqui. Eu selecionei algumas coisas práticas que a gente acaba utilizando na nossa UTI, a gente tem uma UTI lá em Santos, no Hospital Veterinário, e ao iniciar, por exemplo, com opioide. Então, a gente poderia iniciar com o uso da metadona. A metadona é um opioide interessante, que dá para trabalhar por via intramuscular ou intravenosa. Nesses pacientes, eu prefiro pessoalmente por via intramuscular, uma dose um pouco mais baixa, de 0,3 mg por quilo, podendo chegar até 0,5 mg por quilo aí com a metadona. Lembrando que a metadona em seres humanos, foi relacionado a hipóxia de miocárdio, a infarto agudo do miocárdio,
né, o que talvez não se reflita nos animais, né? Antigamente a gente tinha muitos protocolos com o butorfanol, né, mas o butorfanol atualmente está um pouco complicado de achar no mercado, é muito bom, ele seda muito bem o paciente, né? E também tem a morfina. A morfina a gente usava até um tempo atrás, quando a metadona não era tão acessível no mercado veterinário aqui no Brasil, né? Só que a morfina tem um inconveniente, ela causa êmese, né? Então, por exemplo, nesse último paciente que a gente acabou de apresentar agora, a morfina ela pode provocar êmese, o paciente vomitar e acabar aspirando, né? A gente pode observar pela própria respiração desse paciente que é um pouco complicado e ele vai fazer uma pneumonia aspirativa e piora mais do que já estava, né? Uma dose baixa, de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo, mas mesmo assim o paciente pode acabar vomitando, tá? Bom, a gente tenta inicialmente com opioide, tá? Agora, se o paciente, a gente já vê que o paciente é um paciente muito agitado, o tratamento, o caso está muito conturbado, a gente pode iniciar já um quadro de tranquilização. Então, a cepromazina em alguns pacientes, principalmente alguns pacientes que já chegam hipertensos, né? A cepromazina numa dose baixa, de 0,01 a 0,02 miligramas por quilo, por via intramuscular, não recomendo por via intravenosa, tá? Poderia ser aplicada também associada a um opioide, tá? A gente pode tentar a cepromazina como um tranquilizante, não dando certo, a gente pode até lançar mão de um alfa-2 agonista. No caso de alfa-2 agonista, eu recomendaria a dexmedetomidina, tá? A dexmedetomidina recentemente entrou no mercado brasileiro, né? Na dose de 3 a 5 microgramas por quilo. Tem alguns autores que gostam de citar até um pouco menos, alguns autores um pouco mais. Eu costumo trabalhar de 3 a 5 microgramas por quilo, tá? Eu deixo para, não último, mas penúltimo caso, tá? A dexmedetomidina, ela tem algumas alterações cardiorrespiratórias que a gente já conhece no mundo da anestesiologia, né? Ela causa um certo pico hipertensivo, uma bradicardia reflexa, causa depressão respiratória. Então, se a gente pudesse evitar, seria interessante. Mas alguns animais muito agitados a gente tem que lançar mão de um alfa-2 agonista pelo efeito sedativo da dexmedetomidina. E para o último caso, até muitas vezes um pequeno bolus de propofol, dose e efeito. A gente vai titulando dose e efeito com o propofol, tá? Mas aí o propofol eu aconselharia entrar com propofol no caso de quando você já tem como intubar esse paciente, porque se esse animal vier a ter uma apneia, né, você tem como recorrer a isso, né? Então, alguns protocolos de sedação e tranquilização são esses que a gente acabou de ver aí. Eu gosto muito da metadona com a cepromazina, tá? Como eu já deixei em vermelho ali no último slide, tá? Inicio com a metadona e parto para, se não for suficiente, inicio com a cepromazina em dose baixa, tá? Bom, você conseguiu então tranquilizar, acalmar, o paciente está sedado, está tranquilizado, está menos ansioso, ele já permite um método de oxigenação, como a gente pode ver aqui, por exemplo, um paciente com catéter nasal, né? Então ele está recebendo aqui um método de oxigenação não invasiva, né? Um catéter nasal, está recebendo aí oxigênio, só que a gente se depara com uma situação. Quanto de oxigênio eu estou dando para esse paciente? Eu não tenho ideia de quanto eu estou fornecendo de oxigênio. A gente sabe que em condições normais, né, em ar ambiente, a gente respira em torno de 20% a 21% de oxigênio. Então, a gente tem um paciente já tranquilizado, né, como esse, por exemplo, né, e eu não sei qual é a fração inspirada de oxigênio desse paciente. Eu não sei qual é a FiO2 dele, né? Eu não tenho ideia de qual é a FiO2 dele. Qual é a fração inspirada? Ele está respirando mais de 21%, porque eu estou fornecendo através do catéter nasal mais de 21% de oxigênio, né? E agora, eu não sei se eu estou dando quanto, 30%, 100%, 80%, isso eu não tenho ideia, né? Então, a gente pode ver aqui o paciente respirando, já tranquilizado, aceitou o método de oxigenação, mas eu não tenho a menor ideia de quanto ele está respirando, né? Então, a gente vai recorrer à literatura para saber qual é a fração inspirada de oxigênio que esse paciente pode alcançar, né? Então, a gente tem um artigo de 2013, que esse artigo é bem interessante, que ele mostra uma tabela para nós com
a FiO2 aproximada, né? Com diferentes métodos de oxigenação, diferentes métodos de administração da oxigenação. Então, a gente tem aqui a oxigenação, né, em caixa de oxigenação, na caixa de transporte, muitas vezes a gente vai ver isso, né? A gente tem máscara facial, né? Capuz de oxigênio, né? Aquele gorro de capuz de oxigênio, catéter nasal unilateral, que muitas vezes pode ser improvisado com uma sonda uretral na narina do paciente, né? Catéter nasal bilateral, um catéter intratraqueal e o paciente que vai direto para a ventilação mecânica, né? Então, quando a gente observa aqui, por exemplo, na caixa de transporte, a nossa FiO2 pode chegar até 60%. Né? De máscara facial, por exemplo, o paciente que está recebendo oxigênio por máscara facial, quem acha que o paciente está recebendo 100% de FiO2 está enganado. O paciente está recebendo em torno de 30%, 40%, né, até 55%, se conseguir vedar bem, de FiO2 para esse paciente. Tá? Paciente com catéter nasal unilateral, em torno de 30% a 50%, seria muito próximo da máscara facial. Então, o catéter nasal unilateral funcionaria muito bem como método de oxigenação semelhante à máscara facial. E o catéter nasal bilateral, como a gente viu nesse vídeo anterior, né, mostrando, então, quase até chegando a 70% de uma FiO2 para um paciente. Então, seria um método bem interessante de oxigenação. A gente vai ver mais para frente isso. E, com relação à ventilação mecânica, a gente pode chegar até 100% de FiO2. Ok? Então, quando a gente fornece oxigênio para o paciente, é interessante que a gente avalie essa oxigenação. Né? Então, o Lord Kelvin já dizia, né? Se eu não posso mensurar algo, como é que eu posso melhorar algo? Né? Se eu não posso mensurar algo, eu não posso melhorar algo. Então, se eu não consigo mensurar a oxigenação do paciente, eu não vou conseguir aprimorar, melhorar o status da hipoxemia desse paciente, por exemplo. Né? Então, eu preciso avaliar a oxigenação. E quais são os métodos tradicionais de avaliação da oxigenação? Vamos lá. Então, basicamente, sendo bem básico aqui, o que a gente pode utilizar para avaliar a oxigenação do paciente? Frequência respiratória, né? Classicamente, tá? Método, você precisa de olhos e um relógio para contar, né? Qual a frequência respiratória, a amplitude respiratória do paciente, então, se ele tem uma amplitude diminuída, você já observa isso e o proprietário já fala para você. A coloração de mucosa, então, muitas vezes esse paciente vai se apresentar cianótico, né? Na maioria das vezes, então, vai apresentar essa coloração azulada, arroxeada, né? A saturação periférica de oxigênio e a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, a PO2 arterial. Né? Se a gente for olhar esses 5 métodos de avaliação que eu apresentei para vocês, basicamente aqui, desses 5 métodos, 3 deles, eu não preciso ser veterinário para dizer isso. O proprietário já chega falando para a gente, né? Ele já chega dizendo para a gente, doutor, meu animal está ofegante e com a língua roxa. Então, ele já chega falando para a gente, olha, ele está ofegante com a língua roxa. E agora, doutor, o que a gente vai fazer? O que você pode fazer com isso? Então, muitas vezes você tem que lançar mão de algo a mais. Então, você vai ter que se equipar e acabar lançando mão de saturação periférica de oxigênio, por exemplo, que é um método muito tradicional na medicina humana, né? Ou da gasometria, né? A PO2, que a gente consegue uma avaliação hemogasométrica para desse animal. Lembrando que a saturação periférica de oxigênio em animais, ela sofre algumas interferências, principalmente porque esse paciente dispneico, você não consegue colocar na língua dele o sensor, né, de oximetria, você não consegue colocar no dedo, você não consegue colocar, muitas vezes você vai conseguir colocar no lábio ou na orelha, e esse animal, então, vai apresentar um valor falso, um valor irreal do que expressa a verdade nesse paciente. Então, o método padrão ouro seria a PO2 no sangue arterial, né, que ela vai refletir, então, a oxigenação real do sangue do paciente, né, do sangue arterial. Como é que está a PO2 arterial? Ela reflete, então, a ventilação alveolar, né, a oxigenação alveolar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um paciente com baixa amplitude, né? Então, paciente com baixa amplitude respiratória, a gente consegue observar aqui, um paciente está com a orelha canulada, né, está cateterizada aqui a orelha do animal, né, para coleta de hemogasometria, medida de pressão arterial invasiva, e a gente olha aqui, então, a saturação baixa, né, em torno de 53%, 51% de saturação, né, mas onde é que está esse oxímetro? Eu não sei direito onde está esse sensor de oximetria. Então, a oximetria é um parâmetro falta um pouco de fidelidade nesse parâmetro, né? Ok? Bom, então, quando eu tenho
um paciente que está respirando em condições normais, onde ele tem uma relação ventilação-perfusão de 100%, a relação VQ 1:1, ok? Então, eu tenho um alvéolo aqui bem preenchido, né? E bem perfundido, tá? Um paciente respirando ar ambiente com 21%, então ele respira em torno de 21% de FiO2, ele tem uma pressão alveolar, uma tensão alveolar em torno de 110 milímetros de mercúrio, né? E isso vai se perder um pouco na troca e vai acabar passando para o sangue arterial em torno de 100 milímetros de mercúrio, certo? Lembrando aqui, então, que a relação VQ 1:1, então, um paciente que está bem ventilado e bem perfundido, certo? Lembrando também que a PO2, ela é aproximadamente 5 vezes o valor da FiO2, tá? Então, o que a gente vai encontrar de valor no sangue arterial seria 5 vezes o valor da fração inspirada de oxigênio, tá? E existe, então, quando a gente faz a relação inversa, existe um parâmetro interessante para nós, principalmente quem trabalha com ventilação mecânica, a relação PO2-FiO2 seria a relação inversa entre quanto você está fornecendo de oxigênio e quanto está chegando no sangue arterial. Então, a relação PO2-FiO2, ela serve muitas vezes para você saber a necessidade de quanto você tem que suplementar de oxigênio ou de quanto você tem que deixar de suplementar de oxigênio nesse paciente. Então, a gente sabe que uma relação acima de 400, você dividindo a PO2 pela FiO2, dividindo a PO2 pela FiO2, a gente tem, então, um valor acima de 400, seria um paciente normal, né? Um paciente de 300 a 400 com déficit de oxigenação, tá? Um paciente abaixo de 300 com insuficiência respiratória, abaixo de 200, insuficiência respiratória grave, certo? Então, esse tipo de paciente com uma relação FiO2 abaixo de 300 seria um paciente com uma lesão pulmonar aguda, e abaixo de 200, por exemplo, síndrome do desconforto respiratório agudo, né? A antiga SARA, hoje a gente fala síndrome do desconforto ou de estresse respiratório agudo, né? Então, pacientes com insuficiência respiratória grave, tá? E por que ela é importante, essa relação PO2-FiO2, né? Saber o cálculo dessa relação. Por exemplo, quando a gente trabalha com 2 tipos de paciente, né? Então, eu tenho aqui 2 gasometrias de 2 pacientes diferentes, os 2 estão ofegantes, os 2 estão taquipneicos, né? Porém, um deles aqui apresenta uma PO2 de 96, né? Então, o segundo paciente a gente tem uma PO2 de 103, né? Então, eu perguntaria quem está pior, este paciente com uma PO2 de 96 ou este paciente com uma PO2 de 103? Né? Então, gera dúvida para a gente saber qual é o paciente que se encontra pior aí no caso, né? Quando a gente vai olhar simplesmente a PO2, você vai ver que esse paciente está melhor. Só que se a gente for olhar quanto eu estou ofertando de oxigênio, esse paciente está recebendo uma FiO2 21%, ele está respirando aproximadamente ar ambiente, né? E esse paciente aqui está provavelmente entubado com uma FiO2 próxima de 100%. Então, provavelmente está na ventilação mecânica, recebendo 100% de oxigênio. Então, na verdade, se a gente for observar também o CO2, né? Esse paciente aqui está com o CO2 baixo, né? Normal 35 a 45, né? Então, ele está baixo, então ele tem uma alcalose respiratória. Esse paciente aqui está com o CO2 alto, então ele tem uma acidose respiratória. Se a gente fizer, então, a relação PO2-FiO2, a gente vai ver que desse paciente aqui está normal, 460, né? E desse aqui está extremamente alterado, uma insuficiência respiratória grave. Pode ser classificada como uma insuficiência respiratória grave, apesar de estar com uma PO2 de 103, porque a relação com quanto eu oferto e quanto ele recebe está abaixo de 200. Certo? Então, esse aqui, por exemplo, era um paciente nefropata, né? E o outro paciente é um pneumopata. Tá? Então, esse aqui a gente pode ver que ele é um nefropata, ele tem um bicarbonato reduzido, ele tem uma hipocloremia, né? Provavelmente está vomitando, perdendo cloro. Esse paciente aqui tem uma alcalose respiratória, tem que fazer um cálculo para saber se ela é compensatória ou não. E esse aqui tem uma acidose respiratória, e a gente pode ver pelo CO2 alto aqui, o pH, ambos estão com pH alterado, estão acidêmicos, né? Então, estão taquipneicos, um por insuficiência respiratória grave e o outro por alcalose respiratória, provavelmente compensatória acidose metabólica numa nefropatia. Tá? Então, a relação PO2-FiO2 serve para isso.
e também para você fazer o desmame do paciente na ventilação mecânica. Ok? Então, aqui a gente tem um paciente com um pulmão colabado, por exemplo, uma telectasia alveolar, né? E aí eu pergunto, somente oxigênio vai resolver o problema desse paciente? Não, esse paciente atelectásico, ele precisa de uma ventilação mecânica, uma expansão alveolar, né? Ele está bem perfundido, mas não está bem ventilado, ele tem uma relação VQ igual a 0, né? Certo? Então, alguns estudos tratam da parte de manejo do paciente emergencial, na insuficiência respiratória, da ventilação mecânica. Fica aí a dica para alguns artigos. Então, quem quiser ler mais, são artigos de revisão, são artigos interessantes. Tá? E a gente se confronta com pacientes com alteração de vias aéreas superiores, né? Então, esse paciente aqui, por exemplo, é o Ian, ele é um PUG, ele tem a síndrome braquicefálica, né? Atrofia de narina, palato alongado, hipoplasia de laringe, foi feita a cirurgia dele de ressecção parte da narina, né, e também a estafilectomia no palato. A gente pode ver a narina bem aberta já, ele foi encaminhado para a UTI para ficar na ventilação no pós-imediato, por conta de edema. Tá? Então, a gente observa aí, simplesmente por segurança, ele foi fazer o pós-operatório na UTI, né, até reduzir o edema de vias aéreas superiores, né? E aí, então, assegurando o sucesso da cirurgia, a intubação do pós-imediato, pós-cirúrgico imediato desse paciente. Certo? Mas a gente tem que lembrar que nem todo paciente tem a síndrome braquicefálica. Não é porque ele é braquicefálico, como um bulldog francês, por exemplo, que ele tem a síndrome braquicefálica ou que ele vai desenvolver uma insuficiência respiratória grave. Então, a gente tem um paciente aqui, por exemplo, tá? Então, a gente pode observar, eu vou voltar esse vídeo, eu quero que vocês respirem junto com o animal, tá? Para a gente identificar. Então, vocês identificam, respirem junto. A dispneia é de origem inspiratória ou expiratória? Então, se você respira junto com o paciente, você acaba descobrindo que é uma dispneia expiratória. Então, isso sugere uma insuficiência respiratória de vias aéreas inferiores, né? E não de vias aéreas superiores. É um caso de um paciente com pneumonia. Tá? Então, tem que tomar cuidado que nem todo braquicefálico vai apresentar síndrome braquicefálica. E a gente se depara com pacientes, por exemplo, como esse, um labrador de 8 anos, né, de adulto para idoso, tá? Que com episódios de pneumonia aspirativa recorrente, sendo tratado para cardiopatia, fez um ecocardiograma, o paciente não apresentava cardiopatia, estava sendo tratado para cardiopatia, né? E quando a gente vê, então, a via aérea, né, a gente observa aqui, o que a gente observa aqui? As cartilagens da laringe, que deveriam se fechar e não se fecham. Então, paciente com paralisia de laringe, um caso clássico, um paciente que faz pneumonia aspirativa recorrente, né, sendo tratado para cardiopatia com coração normal, né? Então, simplesmente porque tinha tosse, pneumonia recorrente, estava sendo tratado como se fosse edema pulmonar. Quando a gente observa, então, é uma paralisia de laringe clássica nos labradores aí, bem comum, né, de meia idade, tá? Bom, o que a gente observa também, pacientes com patologias do trato respiratório inferior, por exemplo, paciente com bronquite, o que a gente observa nesses pacientes, sobrepeso, obesidade, muitas vezes fazem uso de corticosteroide, acabam ganhando peso, retendo líquido, e isso agrava cada vez mais a insuficiência respiratória desses pacientes. Então, tem que tomar cuidado, né? Então, a gente falou de vias aéreas superiores, e agora a gente começa a entrar em vias aéreas inferiores. Então, um paciente com um problema no parênquima pulmonar, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um Schnauzer que teve um trauma torácico, né? Então, um Schnauzer com trauma torácico acabou tendo que ir para ventilação mecânica, né? Então, a gente iniciou com uma FO2 de 70%, né? Aqui com catéter central, para fazer avaliação de saturação venosa central também e lactato, porque é um paciente que estava com risco de desenvolver sepse por conta do trauma, foi por mordedura, né? E a gente observa, quando a gente observa aqui o trauma, né, a extensão do trauma desse animal,
né? A gente vê colabamento alveolar aqui, atelectasia, fratura de costela, pneumotórax aberto, né? Um trauma torácico bem severo, né? Quando a gente tem uma FiO2 de 70%, quanto que a gente esperaria, por exemplo, de uma PO2, né? Em torno de 5 vezes a FiO2. Então, a PO2 esperada desse paciente seria em torno de 350. E aqui a gente observa que ele está com uma PO2 de 67, né? Uma porcentagem de shunt pulmonar extremamente alta, né? Quando a gente olha o raio-x desse animal, então a gente se depara aí com um pulmão completamente destruído, né, opacificado, fratura de costela. Aqui o catéter central a gente pode observar, mas o outro pulmão ainda íntegro, né? Esse paciente, então, ficou na UTI, ventilado, né, por 2 dias. A gente depois aumentou o FiO2 dele, foi chegou próximo a 100%, né? E não obteve, então, uma PO2 de forma adequada, melhorou, então a relação aqui melhorou, né? Uma FiO2 de 86%, com uma PO2 de 224, deu uma melhorada daquela de 67, né? Mas acaba tendo que entrar na ventilação mecânica, enfim, é uma patologia de parênquima pulmonar, né? Quando a gente trabalha, então, com paciente com insuficiência respiratória, a gente logo vem à mente o diagnóstico, né? O que eu posso utilizar para fazer o diagnóstico desse paciente rápido, para eu saber o que ele tem de processo patológico aí, né? Então, um estudo bem interessante publicado na CHEST de 2012, né? A acurácia do diagnóstico da ultrassonografia, né? Como abordagem de trauma torácico, pacientes após trauma torácico, isso aqui, pacientes humanos, tá? Então, foi utilizado o padrão ouro como a tomografia, tá? 119 pacientes atendidos no hospital, né? E, tradicionalmente, o exame feito seria o raio-x e o exame clínico, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. O exame clínico associado à radiografia torácica, né? Foi feito, então, o padrão ouro, que foi a tomografia, para diagnosticar se esse paciente era enquadrado no grupo pneumotórax, hemotórax ou contusão pulmonar, né? E o que a gente observa ao final do estudo? Que o exame clínico e o raio-x, né, foi inferior ao exame ultrassonográfico na abordagem do trauma torácico, tá? Então, daí a gente parte para a ideia do FAST, né, que seria a abordagem focada, sonográfica, abordagem sonográfica focada para o trauma, né, o FAST torácico, que a gente, então, começa a ver na medicina veterinária também. Então, nesse estudo, a gente, tanto no pneumotórax, no hemotórax ou na contusão pulmonar, a ultrassonografia torácica foi mais precisa do que o exame clínico associado ao raio-x em comparação com a tomografia computadorizada na avaliação precoce de pacientes com trauma torácico. O diagnóstico precoce de pneumotórax e contusão pulmonar pode ser feito utilizando essa modalidade devido à sua disponibilidade à beira do leito, né? Então, point of care aqui, a ultrassonografia torácica deve ser considerada na avaliação inicial de pacientes vítimas de trauma torácico no cenário da emergência, tá? E na medicina veterinária, então, logo em seguida, em 2013, foi publicado um artigo de revisão falando na sala de emergência, então, a utilização do FAST abdominal, FAST torácico, né? Então, aqui mostra o posicionamento, o artigo é um pouco extenso, né? Mostra, então, o conceito aqui das linhas A, essa imagem que a gente observa, as costelas do paciente, as linhas A, né, que são quase que horizontais, né? E quando a gente tem um paciente com parênquima pulmonar úmido, né, então seria um paciente com edema pulmonar, por exemplo, ou contusão pulmonar, a gente observaria as linhas A se transformando em linhas B, né, B-lines, que seriam verticais, praticamente. A vantagem da ultrassonografia em relação ao raio-x também é que você consegue um exame dinâmico, você consegue fazer para avaliar pneumotórax parcial ou pneumotórax maciço, a gente consegue observar dessa forma aqui, né? Certo? Então, aqui um treinamento, num pós de USH, num animal normal, né? A gente observa aqui um paciente normal, não tem nada, simplesmente para treinamento, tá? Então, está aqui o animal apresentando as costelas aqui, né? As linhas A, que seria o reflexo aqui da linha pleural, né? Ela vai acabar
aparecendo várias vezes aqui, né? Não entendo muito de ultrassonografia, tá todo mundo estudando isso, né? Ultrassonografia torácica no cenário de emergência, para a gente poder lidar com esse tipo de paciente aí emergencial de forma mais rápida. Então, o FAST foi criado uma abordagem rápida para o trauma, né, no cenário de emergência. E agora, em 2017, então, um outro estudo falando, então, da acurácia à beira do leito, da ultrassonografia torácica para diagnóstico do edema pulmonar cardiogênico em cães e gatos. E não simplesmente no trauma, mas o edema pulmonar cardiogênico, publicado agora em março de 2017, no JAVMA, né, esse estudo, e ele deixa bem claro, logo de cara para a gente, que a ultrassonografia torácica ela deve ser feita antes da radiografia torácica. Tá? Antes da radiografia torácica, pode haver a abordagem ultrassonográfica desse paciente. Tá? Então, o posicionamento do paciente no ar, isso é a imagem do próprio artigo, né? Então, aqui mostrando linhas B, né? Então, parênquima pulmonar úmido, e aqui um parênquima pulmonar tradicional com as linhas A, né? E aqui a gente vê, então, no quadro A, aqui uma linha B única, tá? No quadro B, a gente vê mais de 3 linhas B, né, individualizadas visualmente, isso demonstra, então, um parênquima pulmonar com conteúdo líquido, né, umidificado aí, por edema, provavelmente, né? E tem que tomar cuidado com esse tipo de paciente aqui, onde apresenta linhas B infinitas, né? Esse paciente aqui pode ser artefato, tá, de técnica, então você não está posicionando corretamente o transdutor e não está visualizando adequadamente, então, o parênquima pulmonar. Então, tem que fazer um treinamento para poder diferenciar o artefato da linha B infinita, né? Quando a gente vai comparar, então, a sensibilidade e a especificidade, né, a gente observa que, desse lado, a radiografia torácica e desse lado, a ultrassonografia torácica, né, a gente vê aqui, então, ultrassonografia e radiografia torácica. A gente pode observar que, com relação à sensibilidade, tá, em ambos, cão e gato, 85% com relação à radiografia torácica e 84% com relação à ultrassonografia torácica, né? Só com relação à especificidade, que no gato foi melhor, né? A ultrassonografia torácica, no cão ainda a radiografia torácica com relação à especificidade. Mas para nós da emergência, a sensibilidade seria o mais importante aqui, né? E em felinos, como é que a gente poderia abordar esse paciente dispineico, um paciente com insuficiência respiratória? É um paciente que, muitas vezes, mesmo sedado, ele não tolera oxigenação, não tolera catéter nasal, não tolera máscara. O que você poderia utilizar nesse tipo de paciente? Antes de falar disso, um artigo publicado agora, né, recentemente, final de 2016, agosto de 2016, falando sobre síndrome braquicefálica em gatos. Então, quando se avalia a conformação da calota craniana de gatos, né, principalmente aqueles gatos persa, né, eu tenho uma gata persa, e eles respiram com dificuldade, eles têm dificuldade na respiração, e existe, então, a conformação craniana, a síndrome braquicefálica, associada, então, com anormalidades respiratórias. Inclusive, na conclusão do artigo aqui, fala para tomar cuidado com criadores que tentam procurar cada vez mais o paciente mais braquicefálico para venda, que vale mais, que isso está piorando cada vez mais a respiração desses pacientes, né? Então, aqui a gente observa um paciente clássico da medicina felina, né? É um paciente que a apresentação se mostra aí com um quadro de paraparesia. Então, uma paraparesia inicial, mas simplesmente um quadro súbito, um animal de 3 anos, um animal jovem, né? Quando a gente vai avaliar, talvez um problema neurológico, um problema de coluna, uma doença do disco intervertebral, né? Só que aí, passado o tempo, a gente observa, então, alteração de coloração aí das patas, né? A gente pode observar bem aqui a diferença de cores, né? E isso sugere para nós um tromboembolismo. A abordagem ecocardiográfica, então, sugere um aumento de átrio esquerdo, né? O clássico da cardiomiopatia hipertrófica, e nos felinos provocando, então, o tromboembolismo, né? Inicialmente, eles não apresentam nada, mas
a gente já espera o que vai acontecer logo em seguida, que seria, então, um quadro de alteração respiratória, né? Inicialmente, o felino ele não demonstra, né? Não é como um cão, que vai respirar de boca aberta, taquipneico, ofegante, ele simplesmente muda o padrão respiratório, né? E aqui, então, a gente observa já tardiamente, né? A gente já espera o quadro de edema pulmonar agudo, né? De boca aberta, né? Uma dificuldade respiratória já mais grave, o paciente evoluindo para o edema pulmonar grave, né? E aí você precisa oxigenar esse paciente, arrumar uma forma de oxigenar até a terapia fazer efeito, né? Entrar com a terapia trombolítica ou heparina, clopidogrel, enfim, não vou entrar no mérito da situação agora. Mas, então, você poderia trabalhar com um método de oxigenação da caixa de oxigênio. Então, o Magipac aqui, né? O filme, uma fonte de oxigênio, né? E aqui, então, o animal já em decúbito lateral, recebendo próximo aqui da face o oxigênio, fonte de oxigênio, podendo chegar até 50% de FiO2. Tá? Paciente aqui com pneumonia também, então é um paciente que é bem comum, né? Tem que ficar muito atento com felinos, porque inicialmente eles podem apresentar esse quadro respirando de boca fechada, a gente deixa passar, mas gato não respira de boca aberta como um cão. A gente tem sempre que ficar atento, o paciente quando já está respirando dessa forma, isso aqui já está evoluindo para uma insuficiência respiratória grave, né? Tem que correr com esse paciente, é um paciente emergencial, não dá para ficar tratando mais, simplesmente, vou aplicar a medicação, vou ficar esperando fazer efeito. Você tem que entrar com método de oxigenação para esse animal, senão ele vai acabar vindo a óbito, ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Os felinos demoram para apresentar, para expressar mais o comportamento de dificuldade respiratória do que cães, né? Então, muitas vezes acaba sendo entubado, né? Então, o paciente aqui já com uma relação PO2 e FiO2 abaixo de 100, piorando, então, o quadro respiratório, né? Um animal aí já tendo que partir para a intubação, até a terapia fazer efeito, né? Então, não que a ventilação mecânica vá ser a terapia, mas ela é uma terapia paliativa, né, até a pneumonia se resolver, no caso, né, com antibiótico, o que quer que seja, né. Então, a ventilação mecânica, muitas vezes, ela é paliativa até o paciente responder à terapia. A gente sabe que a ventilação mecânica ela é nociva para os pulmões, ela é danosa, né, ela causa lesão pulmonar induzida por ventilação, causa pneumonia associada à ventilação, então a gente evita ao máximo a ventilação. Mas alguns pacientes acabam tendo que cair na ventilação mecânica. Aqui um paciente com pneumotórax recorrente, partindo para aderir no selo d'água, é um animal que tinha pneumotórax recorrente, acabou entrando em parada cardiorrespiratória, teve que ser entubado, foi para o ventilador e com um tubo torácico, então, fazendo utilização de um dreno selo d'água. Aqui a gente observa, né, a água fazendo o selo para que não volte o ar para dentro do tubo e o pneumotórax tendo que se resolver sozinho, aí vai se resolver ao longo do tempo, né? O paciente tinha um tumor aí no pulmão rompido, né? São doenças do paciente do espaço pleural. E quando eu vou ventilar o meu paciente? Em que situações eu vou partir para a ventilação? Porque até agora a gente viu, então, os métodos de oxigenação não invasivos, né? Então, como máscara facial, catéter nasal, a gente tem que entender que tem que aumentar a fração inspirada de oxigênio desse paciente. A gente tem que elevar a FiO2 deles, né? De alguma forma, de máscara facial, catéter nasal unilateral, catéter nasal bilateral, tem que tranquilizar esse paciente, tem que sedar esse paciente, né? O problema é que muitas vezes isso não é suficiente e você acaba então tendo relação PO2 e FiO2 muito baixa, esse paciente evolui para uma insuficiência respiratória grave e você vai ter que acabar então ventilando esse animal, né? Em que situações então você vai ventilar esse animal? Quando ele tiver uma hipoxemia grave, como uma PO2 abaixo de 60, né? Ou uma severa hipoventilação, com uma PCO2 acima de 60 milímetros de mercúrio, são dados hemogasométricos, né? PO2 arterial, lembrando, né? Paciente com excessivo trabalho respiratório, então animais com excessivo trabalho respiratório também já podem ser, muitas vezes, ir direto para a ventilação mecânica, tá? Animais em choque circulatório, a gente vai ver mais para o final. E outras situações, como
uma saturação periférica de oxigênio abaixo de 75%, ou uma relação PO2-FO2 abaixo de 200, esse animal já tem que acabar entrando em ventilação mecânica, certo? Simplesmente, se a gente for olhar aqui o item 3, excessivo trabalho respiratório, esse paciente já poderia estar até entrando no quadro na situação de ventilação mecânica, tá? Quando a gente fala de ventilação, a gente já associa o paciente entubado no ventilador, né? Mas a gente tem que lembrar que na medicina humana existe a ventilação não invasiva, né? A ventilação mecânica não invasiva, onde o paciente não é entubado. E a gente sabe que a ventilação mecânica não invasiva, ela oferece, a ventilação não invasiva, feita por máscaras ou capacetes, né? Uma máscara que pode pegar a face inteira do ser humano, né? A máscara facial aqui, ou o capacete de oxigênio, né? Ela vai jogar um alto fluxo de ar para o paciente e ele vai, então, não vai ser entubado. Qual é a vantagem de fazer esse tipo de ventilação não invasiva, né? Ela mantém a capacidade do paciente falar e tossir, reduz a necessidade de sedação no ser humano, né? Menor risco de instabilidade hemodinâmica, você não aumenta tanto a pressão intratorácica, menor risco de delírio, menor risco de infecções hospitalares, menor incidência de lesões traqueais, preserva a atividade da musculatura respiratória do animal, do ser humano, menor tempo de ventilação mecânica e aumento da sobrevida, que é o principal dos últimos estudos aí que mostram, então, um aumento da sobrevida com a ventilação não invasiva em pacientes humanos, né? Quando a gente traz isso para a veterinária, um artigo de 2009, realizado pela Ontario Veterinary College, mostra bem em gatos, né? Até interessante, isso aqui é uma cânula utilizada em gatos, né? A ventilação não invasiva, né? E aí, então a gente se pergunta, né? Será que vale a pena tentar uma ventilação não invasiva ou vai ter que usar a intubação traqueal e realizar a ventilação invasiva, né? Quando é que a gente pode utilizar esse? Quando a gente pode utilizar esse? Então, será que dá para utilizar? É viável na medicina veterinária o uso da ventilação não invasiva? Né? Em que situações? Situações de pós-operatório imediato, onde o paciente pode colaborar com o grau de sedação, né? Paciente neurológico, que tem um nível de consciência rebaixado, na escala de consciência, então, está uma pontuação baixa, ele aceitaria, por exemplo, uma cânula nasal com alto fluxo, né? Então, esses pacientes poderia ser uma oportunidade aí, né? Quando a gente fala, então, de ventilação não invasiva, essa aqui é uma imagem do próprio artigo, né? Mostra aqui um animal com máscara facial e proteção ocular. Nesse paciente aqui anterior que a gente acabou de visualizar, a gente já nota que existe uma diferença de tamanho de focinho, né? Tem braquicefálicos, tem gatos, tem animais com focinhos longos que conseguem utilizar a máscara de uma forma mais adequada, né? Então, a nossa dificuldade na medicina veterinária também surge a partir da diferença de raças, né? Diferença aí de espécies entre cães e gatos, de raças também, com diferentes tipos de focinho. Mas seria uma opção interessante, né? A ventilação não invasiva. Esse estudo aqui da medicina humana de 2015 mostra, então, a cânula nasal sendo utilizada, como a gente viu aí nesse artigo anterior do gato, né? Cânula nasal para fornecimento de oxigênio, né? Com alto fluxo, para prevenir a dessaturação durante a intubação traqueal. Então, pacientes que já vão ser intubados, pacientes que serão intubados, né? Eles apresentam uma dessaturação, eles apresentam uma hipoxemia grave antes da intubação. E quando você utiliza, então, mostrando aqui o alto fluxo, né? Independente do fator, foi independente, né? Foi um fator protetor na ocorrência de hipoxemia severa. Então, quando a gente trabalha com alto fluxo pela cânula nasal, você consegue prevenir a hipoxemia severa desse paciente. Trabalhar com alto fluxo, então, seria uma boa ideia em pacientes com cânula nasal. Esse estudo do New England mostra para a gente aqui pacientes somente hipoxêmicos, sem hipercapnia, né, com alto fluxo de oxigênio, tá? Mostrando, então, também com cânula nasal, né, e hipoxemia aguda, tá? Então, mostrando que o alto fluxo pode ser uma alternativa em pacientes hipoxêmicos. Um estudo multicêntrico mostrou, então, pacientes com uma relação PO2-FO2 abaixo de 300, que foram incluídos nesse estudo aqui. Então, pacientes com insuficiência respiratória grave, né, de moderada a severa.
Então, quando a gente vê aqui nesse estudo a incidência de intubação, né, e os dias, aqui a gente pode observar, na linha preta aqui, a gente vê ventilação não invasiva, houve menos incidência de intubação do que pacientes com alto fluxo de oxigênio, simplesmente, como eu falei por cânula nasal, né? Então, a ventilação não invasiva, né, com uma relação PO2 abaixo de 300, tá? Quando eles porém, não deu estatisticamente significativo. Quando eles pegam os pacientes com uma relação PO2 e FO2 abaixo de 200, a gente já observa, então, a redução da incidência de intubação aqui com pacientes com alto fluxo. Tá? Então, mostra bem a diferença, né, do alto fluxo, o padrão de oxigenação, e aqui a ventilação não invasiva, né? Então, a gente consegue, já quando a gente passa para a insuficiência respiratória grave, a gente já consegue ver que os pacientes tiveram um alto fluxo de oxigênio, tiveram, então, uma drástica redução no parâmetro, no quesito intubação. E quando a gente vai olhar, então, a sobrevida, nesse outro gráfico aqui, a imagem do próprio estudo, né, a gente vê, então, a probabilidade de sobrevida. Os pacientes que utilizaram alto fluxo se beneficiaram, então, com uma maior sobrevida, comparado com a ventilação não invasiva tradicional e o método padrão de oxigenação. Então, a utilização de alto fluxo por cânula nasal, quando eu falo de alto fluxo, eu estou falando de fluxo acima de 300 litros por minuto. Tá? Não é simplesmente um fluxômetro que você coloca 3 litros por minuto, 5 litros por minuto. São acima de 30 litros por minuto. Trabalho com 2 fluxômetros abertos, um fluxômetro de ar comprimido, o outro de oxigênio. Precisa ter um blender para fazer a mistura. Umidificador para aquecer e umidificar o ar inalado para não sangrar a via aérea do paciente, né? Então, 2 grandes estudos aí mostrando o uso de alto fluxo como uma boa tentativa para reduzir intubação e melhorar a hipoxemia de pacientes. Aqui a gente consegue até observar nesse gráfico na pressão de via aérea. Então, isso aqui é mostrado a pressão de via aérea, né? Então, a gente tem aqui a pressão normal, né? Oxigenoterapia por máscara tradicional. A gente tem aqui, então, uma pressão pequena, que é o natural da via aérea, né? No paciente respirando normalmente. Quando a gente trabalha com alto fluxo, a gente observa, então, a pressão de pico e até uma pressão de platô aqui, né? Uma pressão de meseta aqui, uma pressão de platô, né? Uma certa pressão de platô demonstrada aqui nesse estudo. Então, melhorando a hipoxemia do paciente, né? Foram realizados em UTIs belgas e francesas, tá? Pacientes não tinham hipercapnia, CO2 até 45, e esse estudo foi em pacientes hipoxêmicos, 80% a 90% deles tinham pneumonia. Tá? Quando a gente traz isso, então, para um cenário como o cenário cardiovascular, né? Pacientes com descompensação cardíaca, a gente observa aqui um alto índice de mortalidade de 10% na medicina humana. Tá? Um estudo interessante já de 2003 até já mostrava isso, né? Essa descompensação pode ser de origem cardiogênica e pode levar a alta mortalidade. 10% é uma alta mortalidade, né? E a gente observa, então, que a maior parte desses pacientes com descompensação cardiogênica, provavelmente na nossa situação da medicina veterinária, que é o nosso grande carro-chefe, seria por conta do edema pulmonar cardiogênico. A nossa incidência na nossa UTI, por exemplo, é muito alta de edema pulmonar cardiogênico, tá? Tem uma alta prevalência e alta mortalidade, e isso aqui foi interessante para fazer a estratificação do risco, né? Como eu falei para vocês, então, o edema pulmonar cardiogênico, ele é bem frequente na nossa rotina, né? Acredito que na rotina da maioria das pessoas que trabalham com cardiopatas aí, né? No cenário emergencial. E o que a gente observa é que, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, no PubMed, a gente joga as palavras-chave cardiogênico, pulmonar, edema e veterinária, a gente observa simplesmente 17 resultados. Poucos estudos falam sobre edema pulmonar cardiogênico, poucos estudos falam sobre métodos de oxigenação e como lidar com esse tipo de paciente, né? Então, a gente observa simplesmente 17 estudos aí, bem pobre, né? Aqui um caso de um edema pulmonar cardiogênico de um animal recebido na nossa UTI, mostrando, então, paciente com hipoxemia severa, né? E aqui um distúrbio misto, no caso, né? Já uma hipoxemia ou uma
situação mista, hipoxemia com hipercapnia. A gente observa, então, aqui a angústia do animal, né, a cianose já, o animal que já vinha sendo tratado, já era cardiopata, refratário ao uso de inibidor da ECA e de diurético, uma furosemida inibidor da ECA. Né? Então, o desespero do animal e do proprietário. Né? Tá, então, o animal já chega aqui bem angustiado, não aceita a máscara de oxigênio, a gente pode ver aqui, não aceita, é difícil oxigenar esse tipo de paciente, e se você sedar esse paciente, provavelmente ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, você tem que tomar cuidado, né, com que você vai manejar esse animal. O proprietário, obviamente, está angustiado com isso, né, diferente de quando você enfrenta essa outra situação, o animal já mais tranquilo, né, então já está entubado, um animal que já chegou simplesmente com excessivo trabalho respiratório, não deu tempo de fazer gasometria, não deu tempo de avaliar PO2 arterial, PO2, PCO2, não deu tempo de avaliar nada. Simplesmente excessivo esforço respiratório encaminhado para intubação, para ventilação, edema pulmonar cardiogênico, né, aí, então, já direto na ventilação, o proprietário já tomando infusão de nitroprussiato, estava hipertenso, já com nitroprussiato, então a gente consegue o controle melhor, a infusão de nitroprussiato aqui, a gente consegue um controle melhor da pressão arterial com o nitroprussiato. Seria uma das terapêuticas aí de emergência, no caso da crise hipertensiva, pacientes cardiopatas com edema pulmonar cardiogênico. Né? Então, a gente observa a coloração da língua do animal, já melhor, né? Dá tempo de você fazer um acesso arterial, monitorizar o paciente de forma mais adequada. Né? Bom, o que aconteceu foi que a gente liberou esse animal, estubou, né, fez a estubação desse animal, e olha só que interessante o que a gente consegue observar aqui. Foi feita, então, a estubação com uma FiO2 de 40%, onde ele não se beneficia mais da ventilação mecânica, a gente passa para o método tradicional de oxigenação, um catéter nasal ou máscara facial, o que quer que seja. Né? Então, às 17h10 esse animal foi estubado, né, e com uma PO2 de 120, então apresentava uma relação até que satisfatória, acima de 300. Um animal... 56 minutos depois, ele apresenta uma queda na PO2. Tá? Então, uma relação que estava acima de 300 cai para 242 em 50 minutos. O que será que aconteceu? Porque aqui ele já estava livre do edema, né? E aqui ele volta a apresentar uma queda na oxigenação, uma hipoxemia novamente. Né? Então, o que será que aconteceu com esse animal? Né? O que será que evoluiu para ele desenvolver essa hipoxemia em 56 minutos pós-estubação? Né? Quando a gente vai olhar, então, um artigo agora recentemente publicado falando sobre ecocardiografia, pessoal do curso de eco aí, um abraço aí, tá? A ecocardiografia em pacientes que experimentaram, então, desmames ventilatórios mal sucedidos, tá? Então, pacientes que foram submetidos a desmame ventilatório apresentaram desmame mal sucedido, tiveram que ser reintubados novamente. Nesse estudo aqui, 181 pacientes com choque cardiogênico, um estudo retrospectivo, uma avaliação de 2006 a 2015, 161 tiveram falha no desmame, como esse animal que eu acabei de mostrar. Né? Então, qual é a causa disso? Provavelmente uma disfunção miocárdica, né? Uma redução na força de contração, né? E nada melhor do que um ecocardiograma para avaliar, então, a fração de ejeção, a função ventricular do ventrículo esquerdo, para saber se esse paciente está evoluindo, então, para uma redução na força de contração, né? Falta contratilidade para esse paciente, porque ele já saiu do edema pulmonar. E por que ele está hipoxêmico? Muitas vezes porque não tem força de contração. Pacientes com choque cardiogênico ou pacientes refratários, no nosso caso, né? Então, no estudo aqui mostra que a ecocardiografia foi uma ferramenta extremamente útil para pacientes que tiveram falha no desmame ventilatório, né? E aqui, então, o que a gente acabou fazendo? Colocando o paciente de volta no leito e refazendo, então, o ecocardiograma para avaliar a função ventricular desse animal. E aí a gente acaba constatando, então, que esse animal realmente apresentava, então, uma redução na fração de ejeção, uma redução da função ventricular, necessitando de uma melhora na força de contração.
qual foi, então, a opção aí adotada, né? O paciente, após a terapêutica, voltou para uma relação de 347. Qual foi, então, a terapia adotada? A gente passou uma sonda nasogástrica nesse animal e administrou pimobendan. O que a gente faria antigamente seria infusão de dobutamina para melhorar a força de contração, né? O paciente está ventilado e tal, a gente iniciaria então uma infusão de dobutamina. A dobutamina, na nossa experiência, causa uma taquicardia, né? Um pouco severa, aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio, pode reduzir a resistência vascular, pode causar vasodilatação. Então, esse animal talvez não se adapte muito bem à dobutamina, né? Uma saída que a gente encontrou foi colocar uma sonda nasogástrica e iniciar, então, a administração do pimobendan. O pimobendan é um fármaco que está recentemente, né, no Brasil, ainda a gente sofre dificuldade para a utilização do pimobendan, né, e a gente sabe que ele tem uma absorção oral aí em torno de 30 a 40 minutos após a administração, e foi o que aconteceu 30 a 40 minutos após a administração, esse animal já se apresentava, então, já praticamente livre da diminuição de força de contração, e a gente conseguiu dar alta para o animal, né? Tá? Com relação à epidemiologia, a gente pode observar, então, num outro estudo brasileiro aqui, né, falando da estudo brasileiro prospectivo, que mostra, então, insuficiência respiratória aguda em pacientes hospitalizados, né, e a gente sabe que mais de 65% dos pacientes de UTIs brasileiras apresentam insuficiência respiratória aguda, né, causada provavelmente por pneumonia e insuficiência cardíaca, e vão acabar tendo que ser ventilados na UTI. Então, quando a gente fala de ventilação mecânica, agora a gente passa para a ventilação mecânica invasiva, né? Então, seria a intubação e a ventilação do paciente. Antigamente, se acreditava que os pacientes tinham, então, quanto maior a ventilação, maior o volume insuflado dentro do pulmão, esse paciente apresentava uma melhora na oxigenação. Sim, é verdade. O problema é que isso acabava lesando os pulmões. Então, o estudo clássico de Marcelo Amato, né, de 1998, com pacientes desde 1992, um brasileiro, então publicou um artigo, divisor de águas aqui na ventilação protetora, né, criou a modalidade de ventilação protetora, mostrando, então, em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, mostrando que o aumento da mortalidade, o aumento da sobrevida, né, a redução da mortalidade, foi adquirida com baixos volumes. Então, não se deve utilizar grandes volumes na ventilação desse tipo de paciente, né, e criou uma modalidade, então, de uma ventilação protetora, uma modalidade de estratégia de ventilação protetora, né, com volumes de 6 a 8 ml por quilo, contradizendo tudo que a gente via anteriormente, se trabalhava com altos volumes, né. Então, aqui nesse estudo clássico, a gente vê aqui, então, a ventilação protetora aumentando significativamente a porcentagem de sobrevida dos pacientes, contra a ventilação convencional, que se utilizava volumes altos, né. Então, esse foi o desfecho. Então, aqui novamente, né, um outro estudo falando de redução da mortalidade, quando se utiliza volumes baixos, né, com pressões baixas, né. Então, houve já se demonstrou em 94 queda em 60% da mortalidade quando se trabalhava com hipercapnia permissiva, né, e baixos volumes, né. E na medicina veterinária, o que a gente encontra aí? Será que é a mesma realidade da medicina humana? Quando a gente vai confrontar, então, o volume pulmonar, né, a capacidade do volume pulmonar, né, a gente observa aqui numa linha de regressão, a gente vê que o cão está muito próximo aqui, então, do volume pulmonar do ser humano, né? Então, isso talvez seja válido para nós também, trabalhar com volumes baixos em pacientes com lesões pulmonares, né, para evitar, então, a hiperinsuflação, a overdistension, né? E, novamente, então, em 2015, de novo, Marcelo Amato, o brasileiro, que publicou em 98 um trabalho divisor de águas na ventilação mecânica, então ele publica um novo estudo, revolucionando novamente a ventilação mecânica, só que com um novo conceito, que a sobrevida desses pacientes seria melhorada em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, né, se a gente olhasse mais para a diferença de pressão, para a driving pressure, né, a driving pressure, a diferença de pressão entre a pressão basal e a pressão de pico, né? Então,
a driving pressure, né? A diferença de pressão é que mata o paciente. Isso é que vai trazer a morte para o paciente. Então, aqui a gente observa 3 situações, essa primeira situação, segunda situação e terceira situação. Na primeira situação, ele travou a PIP e simplesmente incrementou a drive. Todos os pacientes que se afastam da linha do meio aqui são pacientes que aumentam a mortalidade, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Então, por mais que ele tenha travado a PIP e aumentado a drive, a mortalidade ocorreu de todas as formas. Na terceira situação, ele diminui a drive e aumenta a PIP, e a mortalidade também ocorreu da mesma forma, né? A única situação em que a mortalidade fica próxima da linha do meio aqui é quando a gente tem, então, um paciente com a drive mantida, tá? E a PIP variando com a PIP, mas a drive mantida. Ou seja, o que mata mais é a variação na diferença de pressão, né? Certo? Então, uma drive pressure maior do que 15 centímetros de água, de diferença de pressão, aumenta a mortalidade, associada a um volume corrente baixo, né? Um volume em torno de 6 ml por quilo seria o que melhora a sobrevida dos pacientes, né? Então, volumes altos e drives, diferença de pressão muito alta, acaba levando ao aumento da mortalidade na ventilação mecânica invasiva, tá? Isso aqui mostra para nós também que na anestesia, né, também pacientes com síndrome de desconforto respiratório, sem síndrome de desconforto respiratório agudo, tá? Então, pacientes sem síndrome do desconforto respiratório, um estudo de meta-análise, mostra, então, a favor aqui de volume baixo na ventilação mecânica. Tá? Um estudo clássico do Dreyfus aqui também mostra para nós, né, o que o volume alto, ou, na verdade, a pressão alta causa no pulmão, aquele figura inicial, né, do pulmão com ketchup aqui, né, mostrando que o pulmão, por overdistension, acaba causando barotrauma, lesões graves. Então, a diferença de pressão vai levar ao aumento da mortalidade. Mas isso no caso de ventilação mecânica. E grande parte por barotrauma, grande parte pelo processo inflamatório causado no alvéolo, né? Então, aqui a gente pode observar a inflamação alveolar, rompe a barreira alveolar e a migração de neutrófilos e substâncias inflamatórias que vão acabar causando uma inflamação alveolar e esse paciente vai evoluir para um mau prognóstico, um mau desfecho, né? Então, essas situações a gente viu que levam, então, a ventilar um paciente e existe uma situação interessante aqui, né, que seria a quarta situação, no choque circulatório. Paciente com choque circulatório, então, como nessa situação aqui, onde a gente pode observar um animal que fez uma simples OSH, tá? Simples OSH, uma Golden de 11 meses, esse animal tinha 11 meses de vida, né? Fez uma OSH, não sei em que condições foram realizadas essa OSH, mas foi realizada, né? E foi, então, admitida na nossa UTI, primeiramente foi pela ambulância, né? Tá? Já com método de pressão não invasiva, na infusão aqui, né? Mas a gente já consegue observar na alteração do nível de consciência do animal, tá? Pressão arterial até que normal, tá? Inicialmente, no método não invasivo, tá? Mas, para um animal que está em repouso, uma frequência cardíaca até um pouco mais alta do que deveria, né? Para um animal em repouso, com alteração do nível de consciência, um rebaixamento do nível de consciência, né? Tá? Então, esse animal acabou indo, então, para a UTI. Esse aqui era a ferida cirúrgica da USH desse animal, né? Logo de cara apresenta uma creatinina de 4,8, já um aumento da creatinina. Quando a gente inclui esse paciente no critério SOFA, a creatinina é um dos valores utilizados, então, para a abordagem do paciente crítico, né? A gente observa aqui, então, já uma alteração na coloração da urina, provavelmente vai acabar levando a uma disfunção renal, né, mais grave aí, né, a gente já está vendo o aumento da creatinina. Um catéter venoso central inserido para passar, então, para acessar, para dosar a saturação venosa central e lactato, porque é um paciente provavelmente está evoluindo para um caso de choque séptico, uma disfunção circulatória aí, né, um choque circulatório. Então, quando a gente observa o quesito SOFA, a relação PO2-FO2 que a gente falou, ela também é utilizada para avaliar o grau de severidade do paciente e
a creatinina também, então esse animal aqui acabaria se enquadrando no critério 3 do SOFA, tá? Com uma creatinina aqui entre 3,5 e 4,9, uma relação PO2-FO2 abaixo de 200, acabou evoluindo então para um quadro de disfunção respiratória, né? Então acabou tendo que ser entubado, fazendo uso de vasopressor, né? Aí no caso foi a noradrenalina, a norepinefrina, para restabelecer a pressão arterial. A gente já pode observar aqui um valor de CO2 mais alto, hipotenso. Aqui ela já mostra para nós, então, a hipotensão do choque séptico, né, do choque circulatório, associada, então, com aumento de pressão intratorácica, acaba levando o paciente a uma hipotensão grave, com aumento de CO2, então acaba virando um paciente cada vez mais difícil de ser lidado, né, de ser trabalhado. O paciente com sepsia, a gente sabe que a gente acaba trabalhando na volemia deles, né, então a gente trabalha muito com resposta volêmica, então o débito cardíaco, volume sistólico, aumenta o volume sistólico, aumenta a pré-carga, mas nem sempre esse lado da equação resolve. A gente tem que acabar trabalhando, então, com melhora na oxigenação do paciente. Por isso, a ventilação mecânica em pacientes com choque circulatório. Além de você melhorar o conteúdo arterial de oxigênio no paciente com disfunção cardiocirculatória, no caso de um choque séptico, você também pode prevenir o óbito porque esses pacientes acabam fazendo aumento de líquido extravascular pulmonar. Então, o paciente tem uma vasodilatação pulmonar, aumenta a permeabilidade dos capilares pulmonares e faz, então, líquido extravascular pulmonar e acaba evoluindo para o óbito. Então, quando a gente tem paciente séptico, acaba tendo que trabalhar também do outro lado da equação, não simplesmente com volume, e a gente sabe que o volume também mata mais. Quanto mais volume, mais óbito. Então, para a gente aí ir finalizando nosso estudo, né, de hoje, esse artigo aqui de 2017, bem interessante, sobre o guideline de uso de antimicrobianos, né, para tratamento de disfunções respiratórias aí, né, em cães e gatos. É um guideline do Working Group, né, e trata, então, no paciente emergencial, né, o que você pode utilizar de primeira escolha, né, first line aqui, como opção. Então, por via parenteral, que a gente pode administrar nesses pacientes, eles recomendam o uso de uma fluoroquinolona associada à penicilina ou à clindamicina, seria uma opção interessante. É um estudo recente, acabou de ser publicado, 2017, né, utilizando, então, esse tipo de opção de antimicrobianos aí em pacientes com doença do trato respiratório. Só para a gente finalizar um pouquinho de desmame ventilatório, é uma fase que gira em torno de 40% de toda a ventilação mecânica, então é uma fase que deve ser bem observada, né? Utilizando a relação PO2-FO2, então quanto eu forneço de oxigênio e quanto passa para o sangue arterial, né? A gente tem que ficar sempre atento no gradiente alvéolo arterial. A reintubação muitas vezes se faz necessária, a gente viu que o eco à beira do leito aí reduz o índice de intubação, porque mostra para nós, muitas vezes, no edema pulmonar cardiogênico, a falha na função ventricular, né? E a manutenção de uma fonte de oxigênio é sempre interessante, é sempre necessária depois que você desmama o paciente do ventilador. O paciente nunca pode sair do ventilador direto para oxigênio, para ar ambiente, ele precisa passar por um método de oxigenação como catéter nasal ou máscara facial. Tá? Resumindo, então, a gente deve acalmar, tranquilizar ou sedar o paciente, tá? Aumentar a FiO2 desse animal, tá? mais de 21%, então tentar através de métodos não invasivos, como cânula nasal, máscara facial, caixa de transporte, enfim, sem estressar o paciente, né? A gente viu no caso de gatos, principalmente, né? Arrumar alguma forma para mensurar a oxigenação do paciente, né? A gente não pode trabalhar sem mensurar, né? A hemogasometria é um exame fundamental aí para avaliação da oxigenação dos animais, né? E a gente viu também que os exames de imagem aí, como o eco à beira do leito, auxiliando, e a ultrassonografia torácica, né? Importante ter sempre parâmetros, né? Considerar a ventilação em todo paciente com desconforto respiratório grave, tá? Ou que vai evoluir para desconforto respiratório grave, e desmamar o paciente com calma e com parâmetros, considerando a reintubação desse animal, certo? Eu queria agradecer, então, a todos. Esse aqui é o folder do nosso curso de urgência e emergências. Foi só uma amostra do que a gente pode abordar no nosso curso de urgências e emergências. É difícil falar tudo que a gente tem para falar de insuficiência, manejo de insuficiência respiratória, mas eu acredito que em 1h13 aqui eu consegui falar alguma coisa de
de insuficiência respiratória. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica um pouco atrapalhado de lidar com câmera, né? É a primeira vez que estou fazendo uma transmissão ao vivo. Queria dizer para vocês que todo mundo que está assistindo essa transmissão ao vivo tem 20% de desconto em qualquer curso presencial ou online da UFAP, tá? Vocês vão ter que mandar um e-mail para o e-mail contato@ufap.com.br, tá? Para obter esse desconto de 20% em qualquer curso presencial ou online da UFAP. Tá? Vale para o nosso curso e para os outros cursos que a gente tem no site. Quem quiser, entra no site, dá uma olhada e façam os nossos cursos, porque profissionais de alto nível, tá? São o nível a qualidade do material é muito boa e a gente está aí para qualquer dúvida. Tá? Eu vou ver, então, aqui as perguntas que foram enviadas. Vou tentar responder aqui rapidinho, então, algumas delas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pergunta número 1. Qual o protocolo anestésico que se usa no caso para promover intubação e manutenção? Bom, o que você pode utilizar para promover a intubação, normalmente a gente pode utilizar o Propofol, que é um anestésico de ultra curta duração, tá? Para inicialmente, né? Para a indução do paciente, tomando cuidado sempre, porque ele vai causar uma depressão respiratória grave, alteração cardiovascular, ele causa depressão cardiovascular, hipotensão, né? E redução do débito cardíaco. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas é um fármaco que tem uma meia-vida muito curta, então seria bem interessante. Poderia associar o benzodiazepínico também. Tá? E para manter o paciente ventilado, aí esse é o nosso grande desafio, mas a gente usa normalmente associação de benzodiazepínico, bloqueadores neuromusculares, enfim, analgésico, fentanil, remifentanil. Você vai tendo que lidar com cada paciente. Paciente jovem é um paciente que recupera muito rápido, paciente idoso ou com nível de consciência rebaixado é um paciente que você lida mais fácil, né? Então, cada paciente é um paciente, não existe um protocolo, né? Essa palavra protocolo é um pouco complicada, né? Pergunta número 2. Eu gostaria de saber se há um tempo máximo em que o animal pode permanecer em ventilação invasiva e quais os possíveis danos que podem ocorrer se essa situação se estender, né? Os possíveis danos, as duas principais situações, duas principais complicações da ventilação mecânica é a lesão pulmonar induzida pela ventilação, né, porque a gente sabe que a abertura e fechamento cíclico dos alvéolos, então a abertura e colabamento cíclico alveolar gera inflamação pulmonar e esse paciente vai acabar evoluindo para o óbito, né? Então, a gente evita Eu costumo dizer para os meus alunos que eu começo a estubar o paciente, começo a tirar o paciente da ventilação mecânica no momento que eu coloco ele na ventilação mecânica, né? Então, eu tento reduzir ao máximo o tempo de ventilação, mas é o paciente que vai dizer para a gente quanto tempo ele pode ficar. Quanto tempo é o máximo? Não sei, nunca vi nenhum artigo que fale sobre tempo máximo de ventilação mecânica, tá? Os danos, então, lesão pulmonar induzida pela própria ventilação e a pneumonia associada à ventilação é o clássico aí de complicações que a gente encontra e ela vem mesmo, tá? Acontece mesmo. Terceira pergunta, qual foi o protocolo para a sedação deste animal com descompensação cardíaca? Foi uns 2, 3 anos atrás, eu já não vou lembrar mais, mas eu acredito que tenha sido inicialmente Propofol com benzodiazepínico direto, para indução e intubação, foi mantido, era um animal idoso já, uns 15 anos, a gente deve ter utilizado aí infusão de fentanil com midazolam, alguma coisa do gênero, acredito isso, não vou lembrar agora. Você tem bastante casuística com ventilação não invasiva na sua UTI? Na minha UTI, eu não tenho tanta casuística com ventilação não invasiva, justamente porque, como eu falei, a gente precisa de um alto fluxo, né, em torno de 30 litros por minuto, isso é um pouco complicado, não é todo equipamento que faz isso, né, mas a gente tenta utilizar métodos de oxigenação como catéter nasal bilateral com alto fluxo, né, aquele primeiro paciente que eu mostrei com catéter nasal em decúbito lateral, a gente estava trabalhando com alto fluxo nele,
né? Tentando minimizar as lesões aí ocorridas, né? Você costuma fazer traqueostomia para o desmame ventilatório? Depende. Pacientes após 4 dias, 3 a 4 dias, a gente começa a pensar em traqueostomia. Antes disso, não. Tá? Apesar que na medicina humana tem se postergado isso cada vez mais, né? Eu não costumo utilizar a traqueostomia para desmame, não. Eu tento estubar o paciente com reflexo laringotraqueal ainda, né? Qual patologia com maior casuística que leva à ventilação mecânica? Isso depende, a gente não tem um estudo na veterinária dizendo a nossa epidemiologia. Na minha casuística, principalmente, é o edema pulmonar de origem cardiogênica, né? E paciente refratário já, que já faz uso de diurético ou de inibidor da ECA e acaba evoluindo para a redução na força de contração, na contratilidade, acaba entrando em edema pulmonar ou que para de tomar medicação por alguma situação e evolui para edema pulmonar cardiogênico, né? E última pergunta, qual a maior dificuldade no desmame ventilatório? Isso aí é complicado, né? A maior dificuldade é desmamar o paciente, né? A maior dificuldade. Por isso que eu falo que quando a gente começa a tirar o paciente da ventilação mecânica a partir do momento que você coloca ele na ventilação mecânica. Então, esse é o maior desafio nosso, né? Tirar o paciente da ventilação. Então, a gente evita ao máximo colocar o paciente na ventilação. Por isso que eu abordei tanto a ventilação não invasiva, o alto fluxo, os métodos de oxigenação. Porque uma vez que você colocou o paciente na ventilação mecânica, para tirar ele da ventilação mecânica, a gente sabe que o índice de mortalidade é muito alto, né? E uma das situações que ajudam bastante é quando o paciente ele é enviado precocemente para nós, né? E não se espera o paciente ficar refratário, o paciente ficar já em hipoxemia severa ou hipercapnia severa para mandar. Aí fica mais difícil, né? Então, estratégia para retirar o paciente da ventilação mecânica, eu costumo cortar a infusão de bloqueador neuromuscular muito precoce. Se eu vejo que eu vou desmamar esse paciente nas próximas 24 horas, eu já não faço mais uso de bloqueador neuromuscular, evito a utilização de bloqueador nesse período, começo com infusão contínua de propofol, e o que eu tenho utilizado em alguns pacientes, infusão de dexmedetomidina, porque mantém uma pressão arterial estável, um bom grau de sedação na infusão de dexmedetomidina e o propofol ajuda muito, então, nesses casos. Ok? Queria agradecer, então, a transmissão a toda a equipe da UFAP. Vocês estão convidados a fazer os nossos cursos e eu vou me despedindo de vocês, então. E não percam, no domingo, a palestra do André Xi, aí, trazendo novidades sobre coagulopatia, né, o matador silencioso. Ok? Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Foi? Caralho. Aquele slide do cachorro, do Qual? Rottweiler. Por quê? Repassar ele? Repassar ele. Aí, no caso, já não está online, é só para gravação mesmo. Mas no teu? Porque está travando no teu. Não, é só você refazer, comentar aquele slide de novo. Por quê? O que foi? Não entendi. Deu problema no áudio. Deu problema no áudio? Deu problema no áudio naquele momento. No áudio dele ou no meu áudio? No seu áudio. No meu. Tá. No seu áudio ficou mudo. Ixi, e agora? O que eu fiz aqui? Aqui. Bom, eu já recebi um elogio do Xi. Talvez não tenha sido tão ruim. Nossa, cara, é muito horrível falar para a câmera, é péssimo. Você fica... Aí, ó. Tá. Pode ir? Eu nem lembro o que eu falei aqui, calma aí. Tá ligado o microfone? Tá, né? Bom, então, quando a gente trabalha com insuficiência respiratória, a gente pode se deparar com pacientes como esse caso aqui, de um animal, então, que está tentando puxar o ar, né? Ele apresenta uma cianose. Né? Então, a gente observa aqui um animal respirando de boca aberta, né?
membros afastados, pescoço esticado, posição clássica ortopneica, né? Uma tentativa de oxigenação por uma garrafa PET aqui, bem brasileira, né? Mostrando um insucesso, porque o paciente agressivo, um paciente bravo, um paciente que está ansioso, agitado e não consegue, então, absorver o oxigênio de forma adequada, né? O oxigênio psicológico, que é bom para quem faz, não para quem recebe, né? Está bem longe do paciente, isso aqui não tem eficácia praticamente no animal, certo?